aqui, ó, espaço para o Frank Gonçalves. Tudo bom, Frank? Olá, tudo bom? Tudo Boa noite, Arthur, Rodrigo. Boa noite, Frank. Boa noite. Bom, eu tenho uma pergunta já dessas coisas que estão acontecendo aí, por exemplo, essa compra do Campinas Shopping. E minha pergunta é, um fundo imobiliário poderia comprar 100% o imóvel pagando com cotas apenas? Claro, se o vendedor aceitar, né? Sim, poderia. E como seria assim? Porque ele vai, por exemplo, o fundo está sendo negociado abaixo, lá vai, por exemplo, R$ 90. E o valor patrimonial é 100. E o fundo lança uma emissão acima do valor, no caso, que está em bolsa. E como é que o fundo vai entregar essas cotas? Ele simplesmente vai assumir que... É que eu não entendi essa parte. Como que ele vai criar cota sem receber dinheiro? Como que ele vai subscrever sem... O fundo está pagando e recebendo, né? Então, precisa ter uma maneira de chegar nesses valores. Então, eu vou pagar X milhões pelo imóvel. Por quê? Precisa de um laudo de avaliação. Certo? E vou pagar 100 milhões de reais em 50 mil cotas. É mais fácil, se a cota é negociada em bolsa, é mais fácil de verificar isso. Mas o valor recebido pela cota pode ser diferente do que está em bolsa, pode ser o valor patrimonial, pode ser qualquer outro valor. É uma relação de troca, como qualquer uma, em que vai estar as claras e as partes têm que concordar com essa relação de troca, como uma empresa que compra outra com ações ou coisa assim, tá? Então, pode o vendedor receber em cotas? Pode. E ele está, por outro lado, é como se o fundo estivesse aceitando um imóvel também em troca de cotas. Para isso, você precisa ter um laudo de avaliação e ter uma relação de trocas ali dada ao mercado. Tá? Se fosse eu vou integralizar cotas em imóvel, vai ter lá uma emissão de cotas e eu vou integralizar com o imóvel. Tem que ter um laudo de avaliação e tem que ser aprovado em assembleia. Agora, curiosamente, o contrário não está dependendo dessa assembleia, né? Assim, eu tenho um imóvel e vou receber em cotas. Aí o fundo vai, na prática, vai acontecer a mesma coisa, mas sem que precise de uma aprovação por assembleia, né? Mas tem que ter uma relação dada de troca mostrada para todo mundo. Dependendo da situação, poderia ser mais vantajoso do que fazer uma alavancagem, dependendo da estrutura, no caso? Então, tudo é custo de capital. O que vai ser menos custoso? Alavancar, emitir cotas ou trocar cotas por ativo? Tudo é estrutura de capital. E aí vou deixar uma pergunta aí depois para o André Bassi. O vendedor, como que ele pagaria o imposto de renda depois na venda desse imóvel, se ele vai receber em cotas, né? Eu não sei. Ele estava acompanhando aí, estava batendo um papo sobre isso. Se eu vendo um imóvel, eu recebo em cotas. Como que eu pagaria imposto? Ou eu não pago, não sei. Paga. Você vai... De qualquer maneira, na sua declaração de imposto de renda, você vai falar para a Receita, vendi o imóvel por X milhões de reais. E eu comprei por X, comprei por 80 e vendi por 100. Se eu recebi em dinheiro, em chevette usado ou em cota de fundo imobiliário, não importa. Eu tenho preço de entrada. Se tiver dinheiro, tem que vender umas cotas ali e pagar depois. Isso. A diferença eu não vou chegar para a Receita e falar, Receita, posso pagar meu DARF em cotas? Ela vai falar, não. Você paga em dinheiro, tá? Mas então apurar o imposto de renda é como se fosse qualquer outra operação, tá? Agora, efetivamente, ele vai ter que fazer uma grana para pagar isso. Se você pensasse numa comparação, você vai receber uma herança, um imóvel em herança, você tem que pagar lá o tributo para receber o imóvel, né? Da onde vai vir esse dinheiro? Não precisa ser da venda do imóvel, mas você tem que fazer um dinheiro e pagar esse tributo. Você não está recebendo em dinheiro o seu novo patrimônio. Você está recebendo em imóvel. E mesmo assim, você tem que apurar um valor e pagar um tributo. Perfeito. Bom, era só isso que eu tinha para ver. Posso dar uma complementada aí, Arthur? Para dar uma exemplificada? Ô, Frank, eu até fui resgatar aqui, porque eu não lembrava de cabeça. O RCRB já fez esse tipo de operação de integralizar imóvel com cota. Ele
deu o imóvel e recebeu cotas do BREV. Não sei se o Arthur vai se lembrar um pouco disso aí, do BREV 11. E aí, evidentemente, a emissão lá do BREV 11 foi no valor patrimonial, e a Sequoia, o SEQR, também já fez isso. Ele fez a emissão no valor patrimonial, então é como se ele fizesse a emissão no valor patrimonial, e aí as cotas eram integralizadas pela Magna, que era a vendedora do imóvel, com a dação de 50% do imóvel em pagamento. Ou seja, o fundo tá. Esse caso até da Sequoia foi bem interessante, porque o fundo estava bem abaixo do VP, estava tipo R$75, mais ou menos. E ele faz a emissão a mais ou menos R$100, R$105. Ele dá essas cotas para a Sequoia, para a Magna, e recebe o imóvel da Magna dando essas cotas. E aí, óbvio, como o Arthur falou, vai ter que pagar imposto de renda, não vai ter como, né? Porque eu acho que o fundo imobiliário, Arthur, perdeu uma grande oportunidade de discussão e de melhorar isso quando aprovou o projeto de lei do FIAGRO. Que o FIAGRO ele traz, aparentemente, o que foi discutido no FIBRA lá no México, que é você poder integralizar esse imóvel dentro com cotas de fundos, né, integralizar as cotas dos fundos dando o imóvel e sem pagando imposto de renda. Ou seja, postergando esse imposto de renda para quando você vender as cotas. Então, você ainda que a cota seja valor patrimonial, para fins do seu imposto, você está recebendo no seu valor de aquisição histórico daquele imóvel. No FIAGRO funciona assim. E para o fundo imobiliário eles não alteraram. E como está tudo dentro da mesma lei, foi uma oportunidade perdida ali para os fundos imobiliários, porque parece que as novas aquisições e emissões de fundos imobiliários todas vão se encaminhar para isso, né? Uma alavancagem do vendedor, uma dação em pagamento, realmente tem evoluído bastante esse ponto. Sim. Eu vou aproveitar a sua presença, então, te perguntar da operação do VELOL, PATC, PVBI, que você achou dessa engenharia? Não sei se você já estudou. já escrevi. O André, inclusive, perguntou aqui, falando o caso é diferente, o Medeiros, porque envolve a liquidação do fundo, né? E daí uma tributação na fonte. Porque, dentre tantas coisas interessantes que tem nessa operação, uma delas é liquidar o VELOL, na verdade, abrir um fundo que é fechado, né? Abrir um condomínio fechado. Porque liquidação de um fundo imobiliário vende todo o patrimônio, distribui o lucro em rendimento e o principal como amortização. E aqui o que está na proposta é liquida o fundo, mas ao invés dele dar dinheiro, ele dá cotas. Mais ou menos isso que você está falando aí dos imóveis. Não deveria gerar tributo a pagar, mas tem um resgate aí. Exato, eu fiquei bastante na dúvida ali, inclusive no relatório de amanhã eu acabei não abordando esse detalhe tributário, por realmente não ter certeza do que ficaria. Eu sinceramente não entendi, Arthur, e eu até vi que tu entrevistou o Abud, e vou aproveitar porque eu não vi a entrevista, mas por que não propor a fusão dos fundos naquela situação, né? Porque são duas alternativas, né? A primeira, se tiver condições de emitir o CRI, o PVBI vai comprar integralmente lá o imóvel do VELOL e acabou. Aí liquida o VELOL e paga imposto de renda, né? Aí não tem discussão. Mas tem essa segunda possibilidade, de não captar todo o valor para fazer isso. Aí você vai fazer o pagamento do VELOL em cotas do PVBI, e o cotista do VELOL vai receber cotas do PVBI. Pelo menos foi o que eu entendi do fator relevante. Isso. E eu não entendi por que não faz, então, a fusão do fundo. Porque aí acaba criando esse problema tributário. Aqui, Por isso, porque seriam várias assembleias a mais, conflito e bem menor chance de ocorrer. Ele teria que aprovar na fusão, ele teria que aprovar no VELOL e no PVBI. Sim. Eu perguntei isso para ele, inclusive. Então, qual que era a forma, qual é a forma mais reta de fazer essa coisa? É incorporar. Mas qual que é a forma mais célere de fazer essa coisa? Com toda essa jogada de xadrez aí que eles desenharam. Né? E como o PVBI está bem grande e bem pulverizado, seria mais difícil de aprovar. Realmente é um ponto importante a se pensar. E aí você vai receber as cotas do PVBI. Realmente entra essa questão, mas aí houve a liquidação. Mas aí houve uma permuta, para a Receita Federal isso é uma permuta, porque nós temos que pensar que quando eu vendo um imóvel em permuta, por exemplo, se eu tenho um imóvel de 100 mil, tá? Paguei 100 mil nele.
E daqui a uns 5 anos eu permute ele por um outro imóvel de 200 mil. Permute. Qual, né? Sem troca, sem volta, sem nada. Eu não pago imposto de renda nessa operação. Esse imposto de renda é postergado para o futuro quando eu vender esse meu imóvel. Será que essa interpretação de permuta... Porque queira ou não queira é uma permuta que eu estou fazendo, né? As cotas pelo meu imóvel. Será que poderia se entender... Na verdade, as cotas pelas minhas cotas, né? Porque se fosse as cotas pelo meu imóvel, tudo bem. Mas são cotas de PVBI por cotas de VLOL. Ainda que no final das contas sejam cotas de PVBI pelo imóvel. Vai ficar aí um ponto e vai ficar mais ou menos assim, Arthur. Quem quiser pagar, paga. Quem não quiser pagar, não paga. E um dia, quem sabe, a Receita Federal se manifeste sobre uma situação dessa, né? Sim, é uma inovação que eles estão propondo e gerou muitas dúvidas mesmo. E, às vezes, dúvidas que aparecem depois que você mostra isso para o mercado. E se ninguém perguntar para a Receita Federal, ela nunca vai falar, né? Não. Isso que o André Bassi está dizendo aqui, assim, se acontecer essa liquidação, é como se estivesse tratando um fundo imobiliário como se fosse ETF, sabe? Que tem resgate em ativos, ao invés de ter resgate em dinheiro, né? É isso. Putz, tem que ler lá aquela parte de resgate que fala da tributação lá para conseguir entender, né? E aqui, ó, outra dúvida que surgiu, o Hélio está encaminhando para você. Como você vê o caso do conflito de interesse? O PATC poderia votar nessa Assembleia? Eu entendo que, isso até eu escrevi para o relatório de manhã, eu entendo que o Pátria só poderia votar se chamar uma Assembleia e os cotistas assim decidirem, né? Porque o PATC é gerido pela mesma gestora do PVBI. Então, eu entendo que a gestora, por si só, ela só poderia votar a mando dos seus cotistas. Eu não sei se o Abud chegou a falar alguma coisa sobre isso aí. Não, aí foi falha minha de não ter perguntado sobre o possível Mas conflito. a minha interpretação é, salvo engano, já tivemos um caso no mercado numa situação semelhante, em que o gestor, então, ele não estava tomando a decisão dele, mas apenas cumprindo ordens dos seus cotistas na Assembleia da qual ele tinha chamado. Foi a Red que fez isso, né? Sim, ela convoca uma Assembleia do fundo, pergunta aos cotistas, posso fazer isso em seu nome? Os cotistas dizem que sim, aí ela segue. E aí ela vota, né, em nome, efetivamente, dos cotistas. Então. Mas é outra dúvida que ficou, se o PATC vota ou se não vota. Ainda que vote, ele tem 15%, quase 16% das cotas, sozinho ele não aprova essa história. Né? Mas o Capitânia tem 18%, se não me engano, né? Então... Daí os dois compostos já resolveram. Legal. Essa foi a operação da semana, vamos dizer assim, né? Depois outra que a gente, inclusive, teve entrevista com o gestor foi do HGLG. Não sei se você viu, ele desenhou uma linha do tempo desses pagamentos que ele pretende fazer. Então foi interessante entender qual é o cenário macro que ele está traçando e por que faz sentido esses pagamentos a prazo e tudo mais. Bem legal. Não, legal. Ok, bom, muito obrigado pela resposta de vocês. Bom, então, acho que devemos ver aí mais fundos fazendo esse tipo de compra, né? Dando mais cotas em troco de, provavelmente. Bom, mas é isso. Muito obrigado pelas aulas. Valeu, Frank. Boa noite para vocês. Até mais.